nas últimas aulas sobre os polinômios, de uma maneira geral. Vimos em relação ao que era um polinômio nulo, quando é que dois polinômios eles eram ditos idênticos, sobre grau de polinômios e tal. E aí começamos a falar sobre alguns teoremas relacionados aos polinômios, como o teorema do resto, que a gente já viu na aula passada, beleza? O que diz o teorema do resto? Quando a gente divide um polinômio por um binômio do primeiro grau, certo? O resto obtido é igual ao valor numérico quando a gente faz o x do meu polinômio igual a uma de suas raízes. Como, por exemplo, a gente viu aqui, ó, quando eu quero dividir o polinômio 3x ao cubo, esse polinômio aqui é f de x por g de x. Para eu encontrar o resto, para eu determinar o resto da divisão dele por esse aqui, ó, do f de x por g de x, se eu não conhecesse o teorema do resto, eu precisaria fazer essa divisão, ou seja, utilizar Bri-Ruffini aqui, e aí encontrar que o meu resto é 2. Se a questão pede encontre o resto da divisão do polinômio tal por um outro, é só eu pegar, como o x menos 2 como eu posso dizer, é uma das raízes, é só calcular o f de 2. Ou seja, é só fazer o x igual a 2 aqui na minha equação, e aí eu vou encontrar o resto da divisão. Ó. Pego, substituo x por 2, o meu resto vai ser igual ao p de 2. Substituo 2 aqui, ó, 3 vezes 2 ao cubo, menos 4 vezes 2 ao quadrado, mais 2 mais 1. Faço essas continhas, meu r de x, ou seja, o meu resto é igual a 11. Logo, o resto da divisão do meu polinômio f de x por g de x é 11. A gente já viu esse outro exemplo aqui também e discutimos ele na outra aula. Hoje, nós vamos falar sobre o teorema de D'Alembert, que ele ele decorre diretamente do teorema do resto, beleza? Ele é uma consequência direta, a gente chama assim. Ele diz o quê? Ó? Um número A, sendo que esse A é complexo, como a gente já viu, a gente define as equações polinomiais no corpo dos complexos. Se ele é raiz de um polinômio, ele vai ser raiz de um polinômio se somente se esse meu polinômio for divisível por x menos esse A. Beleza? Então, como por exemplo, quando eu falo que é divisível, gente, por exemplo, 25 é divisível por 5, eu digo que é divisível por quê? 25 divisível por 5 é 5, o resto, 0. 42 é divisível por 6, porque 42 dividido por 6 é 7, me dá resto 0. Então, quando eu falo que um número é divisível por outro, quer dizer que quando eu divido um pelo outro, o resto vai ser 0. Porque, por exemplo, eu posso dividir 44 por 6 também. Ó. Vai dar 7, resto 2. Então, 44 não é divisível por 6. Por quê? O resto da divisão de 44 por 6 é diferente de 0. Então, o que ele quer dizer isso aqui? Ó? Esse meu polinômio p de x, esse meu a vai ser uma das raízes do polinômio. Se somente se, quando eu divido esse polinômio por x menos a, o resto é 0. Ou seja, x menos a vai ser um dos fatores do meu polinômio. Beleza? Então, exemplo aqui. Ó. Vamos ver aqui. Ó. Vamos determinar um valor real, valor k real, para que esse polinômio aqui ó, seja divisível por x mais 2. Então, para que esse polinômio seja igual a x, seja divisível por x mais 2, o p de 2, o p da raiz desse polinômio aqui, ó, eu calculo a raiz dele, ó, x mais 2, igual a 0, quer dizer que x tem que ser igual a menos 2, beleza? X tem que ser igual a menos 2. Então, para eu encontrar o resto da divisão desse polinômio por esse, é só eu encontrar o p de menos 2, o p da raiz dele. Então, o p da raiz dele, de p de menos 2, tem que ser igual a 0. Por que tem que ser igual a 0, gente? Porque eu quero que esse polinômio seja divisível por esse. Então, o resto da divisão deles, entre eles, tem que ser igual a 0. Então, simplesmente eu calculo o p de menos 2. E aí,
vou aplicar aqui. Onde tiver x, substituo por menos 2. Logo, vou chegar nessa minha relação. Ó. 44 mais 66 tem que ser igual a zero. E aí eu acho... 44 não, desculpe, gente. É 4K mais 66 tem que ser igual a zero. Logo, o valor de K tem que ser igual a menos 33 sobre 2. Então, quando eu fizer K aqui, ó, nessa equação, menos 33 sobre 2, e quando eu dividir esse polinômio por esse, o resultado da minha divisão, isso aí eu posso utilizar o dispositivo de Bri-Ruffini, aquele resto da divisão lá, ó, quando a gente fizer a divisão de Bri-Ruffini, a gente vai fazer assim, ó. Vai botar aqui, ó, menos 2, vai ser ó, o quê? Ó? 1, menos 5, menos 33 sobre 2, menos 2 e 6. Aí a gente vai encontrar os valores aqui, ó. Aqui o 1 desce, vamos encontrar esse valor, esse. E esse último valor aqui, que vai ser o meu resto, vai ser igual a zero. O que vai indicar que esse polinômio é divisível por esse. Beleza? Então, e além disso, gente, a gente viu o dispositivo de Bri-Ruffini, a gente utiliza ele para quando eu quero dividir um polinômio por um monômio, ou seja, um outro de grau 1. Mas a gente pode utilizar uma coisa que se chama divisões sucessivas entre dois de um polinômio por outros. Primeiro, vamos falar aqui ó, sobre a divisibilidade de um polinômio pelo produto, depois das divisões sucessivas. Primeiro, vamos lá ver. Ó. Por meio do teorema de D'Alembert, gente, a gente pode obter o próximo resultado, que trata da divisibilidade de um polinômio por um produto de polinômios do tipo x menos um valor qualquer, beleza? Ó, se um polinômio p de x ele é divisível por x menos a e também é divisível por x menos b, sendo que se a é diferente de b, então o p de x ele é divisível por x menos a vezes x menos b. Ou seja, se eu dividir ele por x, consigo dividir ele por isso e por isso, quer dizer que ele vai ser divisível pelo produto entre os dois. Como, por exemplo, aqui, ó, o polinômio tal, esse aqui, ó, ele é divisível por x menos 3 e por x mais 1. Então, ó, utilizo o teorema de D'Alembert aqui, ó, calculo P de 3 e calculo P de menos 1. Ó. P de 3 igual a 0, então P de x ele é divisível por x menos 3, P de menos 1 também é igual a 0, então ele é divisível por x mais 1. E a gente pode verificar que ele é divisível pelo produto entre x menos 3 e x mais 1 também. Certo? E aí, gente, vamos para a parte das divisões sucessivas. Ele diz o quê? Ó? Vamos imaginar um polinômio, um polinômio p de x, divisível por um outro, b de x, que é dado por x menos a vezes x menos b. E nesse caso, gente, esse meu Q2 aqui ó, vai ser o quociente da divisão de P pelo polinômio b de x, beleza? Então, isso aqui quer dizer o quê? Ó? Quando eu pegar, se esse meu polinômio ele é divisível por A, e quando a gente dividir ele por x menos A, encontramos o quociente 2, quociente 1, x menos b vezes o quociente 2, o quociente Q1 é divisível por x menos b, e dividindo Q1 por x menos b, obtemos o quociente Q2. O que isso quer dizer, gente? Esse processo que eu acabei de falar é denominado método das divisões sucessivas. Então, ele vai nos permitir fazer o quê? Obter o quociente da divisão de um polinômio por outro, quando essa for exata, por meio de divisões sucessivas por cada um dos fatores que compõem o divisor. Vamos lá ver como é que isso acontece utilizando o dispositivo de Bri-Ruffini, e aí vocês vão entender um pouquinho melhor. Certo? Basicamente, deixa eu desenhar aqui. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir aí? Porque a internet parece que deu uma caidinha aqui rapidinho, mas vocês estão conseguindo me acompanhar aí? Estão por aí? Pronto. Tá.
É porque a internet está um pouquinho complicada aqui hoje. Mas vamos lá. Vamos continuar. Deixa eu apagar aqui essa parte. Então, esse meu polinômio aqui, ó, eu consigo, como eu posso dizer, reescrever ele como ó, x menos x1 menos x menos x2. Quem é x1? 1. Então, x menos 1 vezes x menos 2. Então, o que acontece? Eu vou ter agora que dividir um polinômio por um produto de outros dois. A gente já viu que se esse polinômio ele é divisível por um outro, quer dizer que ele é divisível por um de seus fatores e seu quociente é divisível pelo outro de seus fatores. Vamos testar isso. Ó. Dividir isso aqui pelo produto de dois fatores, tá certo? X menos 1 vezes x menos 2. Vamos lá. O primeiro, eu vou calcular esse polinômio divisível dividido por x menos 1. Vamos lá? Utilizando o Bri-Ruffini. Vou desenhar aqui bonitinho e vou utilizar o método das divisões sucessivas. Pegando esse primeiro aqui, ó. Pegando esse primeiro, x menos 1 é igual a 0. Vou identificar que x é igual a 1. Esse segundo, x menos 2 igual a 0. Quer dizer que x é igual a 2. Beleza? Vou pegar o 1 primeiro. Ó. 1 aqui. Desço os coeficientes, tá vendo? 1, menos 3, 2, 4, menos 12 e 8. E aí, realizo as divisões. Desço 1 aqui, ó. 1 escorrega, beleza? 1 vezes 1, 1. Mais 1, 2. 2 vezes 1, 2. Menos 3, menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Mais 2, 1. 1 vezes 1, 1. Mais 4, 5. 5 vezes 1, 5. Menos 12. Ops, peraí. 1 vezes... peraí, ó. Vamos voltar. Ó. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Menos 3, menos 2. Tá certo? 1 menos 3, menos 2. Menos 2 vezes 1. Peraí. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 2 aqui é 0. Tá? 0. Ok? Repetindo. Ó. Desce o 1. 1 vezes 1, 1. Mais 3, mais menos 3, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Ok? 0 vezes 1, 0. Mais 4 vai dar 4. 4 vezes 1, 4. 4 menos 12 vai dar menos 8. Menos 8 vezes 1, menos 8. Mais 8, 0. Gente, deu resto 0. Ó. Quer dizer que o resto da divisão desse polinômio por esse fator é 0. Ou seja, esse polinômio é divisível pelo fator x menos 1. Se ele é divisível por x menos 1, ou seja, se quando eu divido ele por x menos 1, o resto é 0, o seu quociente, tá vendo aqui, ó, o seu quociente, que é esse carinha aqui, quando eu divido pelo outro fator, o resto também vai ser 0, ou seja, o seu quociente também é divisível pelo outro fator. Vamos verificar agora. Aplico aqui agora a segunda divisão. Vamos lá? Aqui, deixa eu emendar essa reta. Vamos lá. Vamos aplicar. Agora, quem é que vai ficar aqui, ó? Vai ficar ó, o 2, beleza? 2. Deixa eu mudar esse 2 aqui de cor. Botar ele em verde. 2. Aí agora, ó, o 1 escorrega, beleza? Escorregou 1. 1 vezes 2, 2.
2 menos 2, 0. Beleza? 0 vezes 2, 0. Mais 0, 0. 0 vezes 2, 2. 0 vezes 2, 2. Oh, espera aí, gente. 0 vezes 2, 0. Mais 4, 4. 4 vezes 2, 8. Menos 8, 0. Então, gente, o resto da minha divisão agora é o 0. Então, quer dizer que o meu polinômio ele foi divisível por um dos fatores e o meu quociente da divisão entre eles é divisível por outro fator. Então, o meu polinômio gerado vai ser quem? Ó? Agora, vai ser, eu começo do 0 e vou para frente. Ó. Esse vai ser meu polinômio, o coeficiente no meu termo de grau 0, grau 1, grau 2, grau 3. Então, quem vai ser meu polinômio gerado? Ó, vai ser de grau 3, x ao cubo. Quem é o coeficiente dele? 1. 1x ao cubo. Do x ao quadrado, o coeficiente é igual a 0, não coloco. Do x apenas, o coeficiente é 0, também não coloco. O meu termo independente vai ser 4. Então, quando eu divido x à quinta menos 3x ao quadrado, menos 3x à quarta, mais 2x ao cubo, mais 4x quadrado, menos 12x mais 8, por esse polinômio, o meu resultado é x ao cubo mais 4. Percebam que eu não tinha como dividir esse polinômio por esse propriamente dito, porém, eu utilizei o método das divisões sucessivas, utilizando o teorema que me garantia que quando esse polinômio é divisível por um dos fatores, o seu quociente é divisível pelo outro, beleza? Ou seja, quando o polinômio, para falar de uma maneira mais... Esqueci a palavra agora. Quando um polinômio ele é divisível por um produto de dois fatores, o seu quociente também vai ser divisível por um desses dois fatores. Beleza? Então, peguei o polinômio todo, dividi por um fator. Encontrei resto 0, logo ele é divisível por esse fator. Peguei o seu quociente agora, tá vendo? O seu quociente. E dividi pelo outro fator. Dividi pelo fator, encontrei resto 0. Logo, esse polinômio também, o polinômio gerado, ou seja, o quociente é divisível pelo outro fator, e aí eu consigo encontrar o resto 0. Então, gente, a dica é, por exemplo, eu quero dividir dois polinômios, beleza? Se eu conseguir quebrar esse polinômio, por exemplo, se ele é de grau 2, eu consigo quebrar ele em dois fatores, eu divido, realizo a divisão, processo da divisão por um fator, depois pego o quociente, ou seja, o resultado dessa divisão, e divido pelo outro fator, e vou fazendo isso até que eu tenha dividido por todos os fatores. Se esse polinômio fosse um polinômio de grau 3, eu quebraria ele em um produto de 3 fatores, dividiria o polinômio principal pelo primeiro, depois o resultado pelo segundo, depois o resultado pelo terceiro, e aí encontraria o meu resultado. Isso aqui serve para quê, gente? Para que eu não precise, em alguns casos, utilizar o método da divisão por chave. Como a gente já viu na aula anterior, é um método um pouco mais trabalhoso e que demora mais tempo. Então, como a nossa ideia aqui é poupar tempo, a gente vai tentar quebrar esse polinômio em produtos de fatores e assim conseguir realizar a nossa divisão. Beleza? Só para resumir, a equação polinomial é quando eu pego um polinômio e igualo ele a 0. E aí, quando eu igualo ele a 0, eu vou encontrar... Então, quando eu igualo uma equação, ou seja, um polinômio a 0, eu estou procurando um valor que eu substituo em cada incógnita, na sua incógnita, e que faça essa igualdade verdadeira. Quando eu encontro esse valor, a esse valor eu denomino, eu chamo de raiz da minha equação. Por exemplo, quando eu quero encontrar uma equação de segundo grau, eu tenho uma equação de segundo grau, ax² mais bx mais c igual a 0. Quando eu encontro as raízes, eu estou encontrando valores que tornam aquela equação, o resultado daquela equação verdadeira, ou seja,
tornam aquele valor ax² mais bx mais c igual a zero. Quando eu faço isso, eu estou encontrando as raízes da minha... como fala? Da minha equação. E vamos, deixa eu ver, falar sobre o teorema da composição, que basicamente ele vai dizer o quê? Ó? Duas coisas. Ó. Todo polinômio de grau n, esse grau n é qualquer, beleza? Ele pode ser colocado na sua forma fatorada. E a forma fatorada aqui, gente, eu vou pegar o coeficiente do termo de maior grau e multiplicar por quem? Por x menos, pelo produto entre x menos cada uma de suas raízes. Ó. O coeficiente do termo de maior grau, a n, vezes o x menos uma raiz, vezes o x menos outra raiz, e assim sucessivamente, ou seja, o produto entre o x menos cada uma de suas raízes. Beleza? E outra consequência é que toda equação polinomial de grau n, ela admite exatamente n raízes, sendo essas raízes reais ou complexas. Deixa eu ver se aqui ele dá a esse nome. Essa consequência aqui, esse teorema, essa relação recebe o nome de teorema fundamental da álgebra, beleza? Ou seja, todo polinômio de grau n, ele possui ao menos uma raiz complexa. E além de todo polinômio de grau n possuir ao menos uma raiz complexa, toda equação polinomial de grau n admite exatamente n raízes complexas, beleza? Eu falo logo complexas porque a gente já estudou lá no começo do ano que o conjunto dos reais, ele está contido, certo? O conjunto dos reais, ele está contido no conjunto dos complexos. Então, falar que o número é complexo, por exemplo, falar que admite n raízes complexas, quer dizer que ela pode ser somente complexa ou também real. Se ela for real, ela já é complexa de qualquer jeito. Perfeito? Então, se um polinômio, isso aqui é importante, porque se um polinômio ele tiver um grau 7, por exemplo, 2x à sétima, ele vai possuir 7 raízes complexas. Beleza? Vai possuir 7 raízes, independente dessa raiz se repetir ou não. E aí, quando essa raiz se repete, a gente cai na questão da multiplicidade da raiz. Como, por exemplo, se eu tiver um polinômio aqui, ó, 2x² mais... Vou botar um caso geral aqui, um exemplo. Ó, ax² mais bx mais c. Vamos supor que a solução desse polinômio seja x menos x1 vezes e x menos x2, certo? Na sua forma fatorada. Logo, as raízes desse polinômio, elas são x1 e x2, beleza? As raízes dessa minha equação aqui, ó, elas são x1 e x2. Vamos supor mais ainda que x1 seja igual a x2. Beleza? Lembra lá quando o valor discriminante é igual a zero, a gente possui duas raízes reais e iguais. Então, aqui vamos supor que o valor discriminante, ou seja, o valor de delta, seja igual a zero, a gente vai possuir duas raízes reais e iguais. Quando isso acontece, eu vou dizer que essa é uma equação de multiplicidade. Essa equação possui uma raiz real com multiplicidade 2. Porque você vai ver, por exemplo, que se eu encontro que a solução da minha equação, a raiz é igual a x1, x é igual a 2, beleza? Aí, o que o teorema me diz, gente? Toda equação polinomial de grau n admite exatamente n raízes. Tá, mas aqui, professor, foi uma equação de segundo grau que só teve uma solução. Beleza, ela só teve uma solução, mas você tem que olhar a multiplicidade. A multiplicidade é o número de vezes que essa raiz aparece. Ela vai aparecer duas vezes. Vai ser x menos 2 vezes x menos 2. O que quer dizer que o 2 ele é uma raiz de multiplicidade 2. Logo, a minha equação ela tem duas raízes reais, o que não fere a minha
teoria. Beleza? E aí, gente, depois disso, a gente pode ter a raiz, como falar um pouco sobre raízes complexas, que basicamente ele vai dizer o quê? Ó? Se um número complexo é raiz de uma equação, por exemplo, se uma equação tem só como solução A mais BI, o seu conjugado também é solução dessa mesma equação. Beleza? Basicamente isso. Se, por exemplo, 2, eu encontro lá que x1 é igual a 2 mais i. Por exemplo, eu tenho uma equação de segundo grau, encontrei x1 igual a 2 mais i. O meu x2 obrigatoriamente vai ser igual a 2 menos i. Porque se o 2 mais i é igual, é uma solução, ou seja, a mais bi, o seu conjugado também é solução. Então, se o 2 mais i é solução, 2 menos i também vai ser solução. Isso para qualquer complexo. Se um número complexo é solução de uma equação, o seu conjugado também o é. Lembre-se que a gente viu lá no começo do ano, que é o conjugado de um complexo, que é só eu inverter o sinal. Se é soma, passa a ser, se é mais, passa a ser menos, se é menos, passa a ser mais. Beleza? Finalizar a nossa aula por aqui, porque amanhã ainda preciso falar com vocês sobre como é que a gente resolve uma equação polinomial usando o dispositivo de Brie-Ruffini e também sobre as relações de Girard, que são importantes para a gente, para os nossos estudos da nossa prova. Então, nós vamos ter aula amanhã, beleza? Eu vou finalizar a nossa aula de hoje por aqui.